Olá, como vai? Hoje quero falar para você a respeito de todos os estímulos que a nossa realidade atual nos traz e que sim, tem uma propensão muito grande de gerar vícios. Será que você é viciada? Bom, a palavra vício ou o adjetivo de uma pessoa ser viciada tem uma conotação muito negativa, muito pesada, não é? Mas aqui quero combinar com você que eu vou falar sobre a conotação referente ao adoecimento, sem julgamento, sem nada pré-concebido de forma negativa a respeito. Porque, afinal de contas, todos somos seres humanos. E quando eu falo disso, estou querendo dizer o seguinte: todos nós temos aqui no nosso cérebro, em determinadas regiões, uma circuitaria que, dependendo dos estímulos que a gente recebe, a gente vai sim desenvolver algum vício. Ai, Inês, mas viciada é só aquela pessoa que usa substância, ou álcool, ou alguma droga, ou jogo. Não. Por isso que eu citei agora há pouco a possibilidade de eu ser uma pessoa viciada, você ser uma pessoa viciada também. E então, é importante que a gente entenda que tanto o vício em substância quanto o vício em comportamento vai acionar a mesma região lá do cérebro. Vai desequilibrar a química do cérebro da mesma maneira. Salvaguardadas as proporções, claro que num vício químico é muito mais sério, é muito mais importante o prejuízo, porque tem a questão da substância agindo no corpo. Mas não vamos desqualificar, esse é um convite que eu faço aqui nesse momento, não vamos desqualificar os vícios de comportamento. E os vícios de comportamento, eles podem ser de uma ordem muito grande, tá? O vício em comida, o vício em pornografia, o vício em internet, o vício em arrumar casa. Algumas pessoas têm, eu ri porque eu estou lá no outro extremo, né? Como assim alguém viciou em arrumar a casa? Mas algumas pessoas sim, se aquela área lá do cérebro que eu disse estiver acionada quanto a arrumar a casa, sim, é um vício. E diversos outros comportamentos, tá? Então, se você desconfia que tem algum comportamento que para você é difícil modificar, então vale muito a pena me ouvir até o final. Combinado? Citei aqui alguns vícios de comportamento, mas existem diversos outros. E um critério assim bem simples e muito raso, mas rapidamente colocando, para saber se determinado comportamento é vício ou não, é você observar se você consegue modificar rapidamente. Se você não está tendo prejuízos com aquele comportamento, ok? Mas falando assim, bem a grosso modo, porque se você quiser estudar mais, estude, porque é algo importante. Pode trazer prejuízos importantes. Mas aqui agora eu quero te falar de um vício. Um vício muito referente à modernidade desse nosso momento de vida atual. Mas antes de eu prosseguir, já curtiu? Vai lá e curte esse vídeo.
antes que você se esqueça. Você já compartilhou com alguém que você, a hora que eu falei de vício, veio aquela pessoa à mente? Compartilha. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Será um prazer te ter por aqui, tá? Bom, quero falar então do excesso de estímulos que nós temos hoje e com uma disponibilidade muito grande, um fácil acesso de uma forma muito impressionante. E, acima de tudo, estímulos que trazem um prazer imediato, muito rápido, com reforço positivo para que aquele comportamento perpetue. Bom, aqui estou falando, portanto, daquilo que na modernidade, no nosso hoje, está tão disseminado, né? Ou seja, todo mundo, quase todo mundo, né, tem acesso à televisão, a um aplicativo tipo Netflix. Todo mundo hoje tem uma facilidade muito grande de comprar, de adquirir bens. Quando eu falo disso, me vem à mente a minha infância. Eu tive pouquíssimos brinquedos. E quando adulta eu fui olhar para isso, eu compreendi, era a cultura dos meus pais, era a cultura da época. Quando a minha filha nasceu, por mais que eu evitasse o consumo excessivo de brinquedos, de presente, etc., mas ainda assim a minha filha tinha uma quantidade gigantesca de brinquedos. Por quê? Porque hoje está tudo muito mais fácil o acesso para comprar. O acesso à comida. Você vai no mercado, a quantidade de opções lá hoje é gigantesca. Você chega em casa cansado, tem o iFood, que você nem vai ter o esforço de cozinhar nada, enfim, né, ter ali um preparo ou sair para comprar e depois preparar em casa. Não, chegou em casa cansado, liga ou manda mensagem pela internet e rapidinho chega a sua comida. Olha só. Bom, e sem falar na internet. Perceba bem a quantidade de aplicativos que a internet hoje nos dá acesso. Aplicativos de todas as ordens possíveis. E um que vicia muito são os aplicativos de rede social. Você veja bem que é só parar para olhar um pouquinho. Os algoritmos, eles são feitos, pensados na teoria da psicologia de reforço positivo. Tanto que você pesquisa sobre algo e logo em seguida aparece aquele monte de vídeos daquele mesmo assunto, conteúdos daquele mesmo assunto. Então, até aquele movimento do dedo, ele é viciante também. Porque, por mais que eu pense, vou parar agora, se eu parar agora, eu aciona aqui no cérebro da gente uma dinâmica de eu vou perder um próximo prazer. O que será que eu estou perdendo se eu não fizer de novo? Você já reparou? Até as pessoas que não têm grandes problemas com vício em rede social, se não prestar muita atenção, vai perder horas ali, só passando o dedo. Por quê? Porque é muito reforço positivo. E se eu deixar de arrastar o dedo,
eu estou perdendo a promessa de algo muito mais prazeroso que tem em seguida. Então, pare um pouquinho para pensar o quanto que o algoritmo ele foi pensado para viciar a gente. Eu vou pedir desculpas porque eu não preparei isso, mas me veio à mente agora, eu me lembrei. No Netflix tem um documentário, eu não vou lembrar o nome, tá? Mas quem se interessar, pesquisa que você vai achar. No Netflix tem um documentário que explica o quanto que os criadores desses algoritmos de rede social, o tanto que eles se basearam em conteúdos da psicologia, para exatamente prender a pessoa ali. Ou seja, tudo ali é muito baseado em reforço positivo, rápido e com promessa de muito prazer, ou seja, de algo muito interessante, de algo uau, gosto muito disso aqui. E o algoritmo ele é feito no sentido de nos dar tudo isso. Bom, quero citar também algo da modernidade, é a questão da luz artificial. Também é algo que estimula o nosso olho e o nosso cérebro e desregula o funcionamento natural do nosso cérebro. Bom, até aqui eu dei uma geral para você entender a proporção do que nós vivemos nesse momento. Agora, eu vejo algumas pessoas dadas mais a um terrorismo, dizendo assim, tudo isso é muito ruim, tem que acabar com tudo isso. Bom, não sei. A minha linha de raciocínio aqui não vai ser por este lado, tá? Para quem acha que o prejuízo é demais para si e que quer se reservar, quer ter um distanciamento de tudo isso, ok, é muito válido. Mas a minha fala aqui hoje é no sentido de, será que a gente consegue utilizar com moderação? Porque o prejuízo está exatamente no uso em excesso. Porque uma coisa, quem não concordar comigo, tudo bem. Mas eu vejo assim, tudo isso que eu citei agora há pouco é algo muito bom. É um avanço gigantesco para a humanidade. E aí? Só porque traz prejuízo, nós vamos jogar no lixo? Não. Mas a gente precisa desenvolver também aqui no nosso cérebro uma capacidade de utilizar isso com moderação, de maneira que não traga prejuízo. Combinado? O prejuízo está no excesso. Agora, qual é o prejuízo? São diversos, tá? Vou citar aqui somente alguns. Muita ansiedade. A gente nunca teve um índice de ansiedade e depressão tão alto como no hoje. As pessoas estão dormindo mal. Ou seja, com a questão da luz artificial e também a luz das telas, o nosso ciclo circadiano está todo desregulado. Então, o nosso sono, ele fica ruim. E um outro ponto que eu quero destacar aqui. Com toda essa tecnologia maravilhosa, enfim, eu considero maravilhosa, mas há um distanciamento emocional nas relações. A família já não se reúne mais para jantar e interagir. A família já não se reúne mais para tomar o café da tarde. Muitas pessoas já não interagem mais com os amigos presencialmente.
A interação ela é muito mais virtual. Então, tudo isso que eu citei aqui prejudica o nosso estado emocional. Bom, qual é o ponto que devemos olhar para cuidar? Ponto principal, para não ficar aí refém de tudo isso. Preste atenção aqui, ó, aqui na sua mente. O quanto você cai ali naquela tentação da busca pelo prazer rápido. O iFood, sem esforço nenhum, rapidamente chega a uma grande fonte de prazer. A comida é hiperpalatável, que é só ir ali no mercado da esquina, comprar, por vezes com um preço muito acessível, e comer. O ficar ali horas dedilhando uma rede social, prazer rápido, com muitas promessas no vídeo seguinte, na foto seguinte. Eu, Inês, considero que é uma realidade que a gente precisa olhar, sim, com cuidado. E, diante de tudo isso, o que fazer? Bom, o primeiro ponto é aquilo que eu já disse, usar com moderação. Se você percebe que você fica horas ali no celular e não consegue, nossa, a hora que eu vejo, já passou a tarde inteira, a hora que eu vejo, já é tarde da noite, eu fiquei horas, ok? Então, se programe antes de pegar o celular. Tem que cortar 100%? Olha, seria uma maneira, tá? Seria uma maneira interessante, tanto que tem até alguns profissionais defensores do jejum de dopamina. Porque a dopamina é um neurotransmissor aqui no nosso cérebro que está diretamente relacionado com todo vício, com qualquer vício. Então, é importante pensar nisso. Porque quando eu estou ali na busca do prazer imediato e muito rápido e muito intenso, tem ali até uma fissura, aquela fissura do vício. E vou contar uma história minha, que eu percebo esse sintoma, já percebi bastante e tento controlar ao máximo. Chocolate. Eu compro uma barrinha, coloco lá na minha geladeira, porque por aqui é muito quente, então vai para a geladeira. E então, eu gosto de comer de sobremesa, depois do almoço e depois do jantar. Eu vou lá na geladeira e pego um quadradinho. Eu vou lá para a sala, vamos supor que é depois do jantar, sento lá no meu sofá e vou ver a minha televisão. E como aquele um quadradinho. Só que, a hora que eu como, teve ali um prazer tão intenso, ou seja, o prazer rápido e intenso, houve uma grande produção de dopamina, e aí eu quero mais. Aí dá aquela fissura, quero sentir esse gosto, esse prazer de novo. Quantas vezes eu fui à geladeira uma segunda, depois uma terceira, depois uma quarta, até acabar o tablete? Pois é, vício. Estou citando isso porque essa fissura, ela é muito importante você identificar. Como trabalhar se você percebe essa fissura em alguma área aí da sua vida, principalmente referente a alguns comportamentos? Programe-se antes. Sei lá, um outro vício que é muito comum, né?
vício em café, vício em refrigerante, principalmente o mais escuro, né? Para não falar nomes. Ok, na hora que dá aquela fissura, respira um pouquinho e se programe. Eu vou tomar um copo do refrigerante. Ok, se a gente está com a circuitaria do vício muito acionada, aí vai ser igual eu, né? Aí depois eu vou lá, mais um copo, depois mais um copo. Ok. Então é prestar muita atenção nisso, nesse exercício. Eu me programo e ponho foco nessa programação. Hoje eu consigo ficar no um quadradinho. Eu pego aquele um quadradinho lá na geladeira, vou lá para minha sala, sento com aquele quadradinho e por ali eu fico. Hoje eu consigo. Principalmente porque eu me lembro, Inês, se você for lá na geladeira de novo, vai dar ruim. Então vamos ficar quietinho aqui? Então, na hora que vier a fissura, principalmente referente a comportamento, né? Porque aí não tem a questão da substância química, como o álcool e outras drogas, que aí tem uma ação muito forte. Então, quando é mais comportamento, vale também a seguinte dica: sentiu a fissura, aguenta um pouquinho, porque vai passar. Ou se distraia com algo que não vai te trazer prejuízo, algo positivo. Eu, por exemplo, quando é à noite, depois do jantar, eu me distraio com a televisão. A televisão não vai me engordar, não vai prejudicar minha saúde, né? Algo assim. Eu poderia fazer alguma outra coisa. Tem alguns dias que eu vou mexer nas minhas plantinhas, porque ali também eu me distraio. E aí rapidinho aquela fissura passa. Bom, tudo isso para trabalharmos o uso com moderação. Agora, se essas dicas que eu dei, e existem diversas outras, tá lá atrás, aprenda o que fazer. Se sozinha você não conseguir, lembre-se que tem o recurso da ajuda profissional. Um profissional, ele pode te ajudar a olhar com mais atenção e mais recursos para o que está te gerando tanta ansiedade? Será que é só a questão do vício? Ou será que tem algum componente emocional que soma-se ao vício e aí o vício vem para amortecer, para neutralizar um pouco o desconforto daquela ansiedade? O sono ruim não tem outra alternativa a não ser que você queira tomar remédio. Mas pensando no não tomar o remédio, a higiene do sono. Aprenda a fazer a higiene do sono. E dependendo, faça a risca, porque vai melhorar demais o seu sono. Referente ao distanciamento emocional, em relação às outras pessoas, né? Cultive relações presenciais. Marque um café com uma amiga, vai visitar alguém querido. É importante a gente ter esse olho no olho, essa troca. E isso nos traz saúde. Não sendo possível você sozinha fazer tudo isso, procure ajuda profissional. Porque na ajuda profissional, você vai ter ali um suporte para realizar tudo isso. Ok? Bom, a reflexão que eu tinha para fazer aqui hoje era essa. Espero que te ajude. E me conta, qual é o seu vício? Existem inúmeros, eu nem citei todos, né? Açúcar,
fritura, compras compulsivas e etc. São muitos os vícios. Bom, me conta, vou gostar muito de saber. Grande beijo e até um próximo momento.